Fala, eu sou o Beto do Beto Reage e você vai ver comigo 6 coisas que a ciência não consegue explicar. Vamos ver. Bom, eu não sei quanto a você, mas sou fã dessas coisas inexplicáveis que surgem na superfície do planeta e povoam o imaginário das pessoas. Todo A mundo é, né? começar pelo número 6 da nossa lista. Quer ver? O Templo de Zeus Olímpico. O que resta do Templo de Zeus em Atenas, hoje em dia, não é tão espetacular quanto era antigamente. Apenas algumas colunas Coluna, permanecem umas viguinhas ali em intactas e cima. outras estão espalhadas pelo chão em fragmentos. Não há sinal de Zeus, claro, mas se você pudesse voltar no tempo, há 2.600 anos, E se eu com pudesse? certeza Sabe? veria um lugar incrível. Era o maior templo da Grécia Antiga. E as pessoas viajavam de longe para admirá-lo e reverenciá-lo. Segundo os antigos, quem deu a ordem para iniciar a construção Ou, quando algumas sociedades constroem algumas coisas assim, ó, fenomenal, um negócio grandioso, a gente fala, putz, aquele pessoal era muito inteligente. Enquanto se outras civilizações constroem também coisas suntuosas assim, a gente pega e fala assim, isso aí é alienígena do passado. Quer dizer, tem uma galera que podia ser inteligentona e tem uma que não. Isso aí é alienígena. Geralmente se for na Europa, tiver na Europa, beleza, aí é porque a galera era inteligentíssima. Se for fora da Europa, não, isso aí é alienígena. do megatemplo foi um tirano ateniense chamado Pisístrato. Ele achava que para agradar ao povo tinha que construir monumentos gigantescos, ao mesmo tempo que ostentava seu poder. A construção começou no século VI a.C., mas só foi finalizada 650 anos depois, pelo então imperador romano Adriano. As primeiras pedras foram colocadas sobre os restos de um santuário ao ar livre, construído por Pisístrato. Após sua morte, o templo foi destruído e seus filhos iniciaram a construção de um novo. Este seria colossal, um grande templo, digno do próprio soberano dos deuses, Zeus. Mas a construção enfrentou vários problemas quando os responsáveis por ela foram expulsos de Atenas, em 510 a.C. Com o tempo e com os problemas que surgiam, à medida que a cidade crescia, terminar o templo deixou de ser uma prioridade. A única coisa que os cientistas não conseguem necessariamente descobrir É isso que eu quero saber. sua construção. Havia 104 colunas sustentando a estrutura de 300 pés de comprimento. Cada uma pesava 364 toneladas. Supostamente havia a estátua do próprio Zeus, mas não existe uma única evidência que sugira que uma vez esteve no Olimpo. Ninguém sabe o que aconteceu com ela ou quão grande ela era. Por falar em grande, você já ouviu falar nos Fala em Kid. gigantes de Kinametsin? Não, Antes da ouvi falar. chegada dos espanhóis ao México e mesmo antes dos poderosos habitantes de Teotihuacan abandonarem sua cidade dos deuses, existiam gigantes na mitologia mesoamericana. Isso é uma raça de interessante, gigante porque chamada dependendo Kinametsin. da Segundo interpretação as bíblica também tem, histórias né? que contam, eles habitavam algumas regiões do México e não se sabe exatamente qual era a sua altura. Frei Andrés de Falando nisso, comenta aí, se você acredita naquela questão da Anunnakis e blá blá blá, e aí, esse nome agora, comenta, que até tem na Bíblia falando, de grande, mas aí na Bíblia eu fico pensando, será que ele está falando de tamanho real ou se é tipo assim, quão importante aquela pessoa era? É grande em relação à importância, não à estatura, não sei. O livro de Enoque fala que é a estatura, mas o livro de Enoque não é um livro apócrifo. Olmos relatou em suas crônicas que os ossos de um pé humano foram encontrados na Nova Espanha, no século XVI.
Cada dedo tinha mais ou menos o mesmo tamanho de uma mão humana. Infelizmente, a Louco. fonte não é a mais confiável, uma vez que Frei Andrés escreveu muito sobre esses gigantes, entre 1528 e 1571. Então é difícil dizer se ele estava obcecado com os seres fantásticos ou se estava mesmo relatando algum acontecimento. Contudo, Era, né? há também o Codex Eu gosto de Zumarraga, acreditar que sim. um antigo texto que explica que, para os povos indígenas do México, os gigantes eram criações dos deuses, que acabaram desaparecendo da mesma forma que os habitantes da Atlântida. Provavelmente durante uma grande inundação que... Aí lá no livro de Enoque, é aquela questão dos anjos que cooptaram com as mulheres, né? Esqueci o nome da... Nephilim. arrasou as montanhas de Tlaxcala. Há alguns mitos e lendas diferentes, porém, todos afirmam que os gigantes existiram e acabaram de alguma forma sendo extintos. Estima-se que a derrocada dos gigantes de Kinametsin tenha sido em 200 a.C. No entanto, não há nenhuma prova física a respeito e, por isso, é algo que os cientistas não conseguem explicar. Há testemunhos visuais e lendas. Contudo, não há fósseis preservados ou vestígios arqueológicos. Bom, é possível que os antigos estivessem tentando explicar as estruturas megalíticas encontradas espalhadas pelo México. Afinal, lidar com tais estruturas exigiria a intervenção de seres à altura. Aí, ó. Os gigantes de Kinamet. Vendo, não é na Europa? O que você pensa a respeito alguma disso? Coisa aconteceu aí. Bom, é agora dos alienígena, gigantes, vamos às pequenas formigas argentinas. Uma espécie de formiga originária da Argentina. É talvez a única que conseguiu se estabelecer em 3 continentes. As 3 megacolônias dessas formigas existentes na Europa, América do Sul e Ásia são formadas por indivíduos que possuem as mesmas características genéticas e são basicamente a mesma população. Essa impressionante extensão geográfica dessas colônias também desafia a ciência em relação à sua organização social. Não, tá falando que é tipo uma casinha de formiga inteira que tem no país todo ali? Esses insetos identificam prontamente seus parentes, mas são hostis com formigas de outras espécies. Além disso, o código genético das formigas argentinas se manteve pouco alterado ao longo de milhares de anos. Isso é curioso porque, normalmente, organismos fora do seu habitat natural evoluem rapidamente, o que não ocorreu com esses animais. A origem dos polvos vem em terceiro lugar. Nessa nossa seleção de coisas inexplicadas pela ciência. Os polvos são animais fascinantes, com uma inteligência, uma anatomia e um comportamento que os diferenciam de todos os outros seres vivos. Por isso, alguns cientistas levantaram a hipótese de que eles poderiam ter uma origem. Não assina o ChatGPT 4 ainda, porque eu estou disposto a dar ele de graça para você. Isso porque em parceria com a... extraterrestre. Ou seja, que eles teriam vindo de outro planeta em algum momento da história da vida na Terra. Essa teoria é muito controversa e não tem evidências concretas. Mas é interessante conhecer os argumentos de quem a defende e de quem a critica. Quem defende é o que fala que a Terra é plana. Não mesmo. O que fala que a Terra é plana fala que não tem outro planeta. Mas é o mesmo nível. Defensores da origem extraterrestre dos polvos se baseiam na ideia da panspermia, que propõe que a vida na Terra pode ter sido originada ou influenciada por organismos vindos do espaço, transportados por meteoritos, cometas ou outros corpos celestes. Não tem nada a ver, eles afirmam que os polvos são tão diferentes dos outros animais que só podem ter evoluído em um ambiente alienígena e que seus ovos teriam chegado à Terra criopreservados, isto é, protegidos por gelo há milhões de anos. Haja proteção eles de também gelo apontam para passar o espaço inteiro, chegar aqui, cruzar
a entrada da atmosfera pegando fogo. Para a complexidade do Nem o Superman resistiria a essa queda aí. E vem. genoma dos polvos, que possui mais de 33 mil genes codificadores de proteínas 8 vezes mais que de outros seres vivos. Além disso, eles destacam as capacidades cognitivas e comportamentais dos polvos, que demonstram curiosidade, aprendizado, solução de problemas e até personalidade. Mas a gente também, não? E aí a gente veio de outro lugar também? Viajando congelado? O que você acha disso? Eu acho que não tem nada a ver. Outra coisa que intriga a ciência é como eu diria, vida sem oxigênio. Na escola aprendemos que o oxigênio é essencial para a vida na Terra. Por isso, a comunidade científica ficou surpresa quando os primeiros animais que não dependiam de oxigênio foram descobertos no fundo do mar Mediterrâneo. Embora algumas bactérias e outros organismos simples possam viver sem oxigênio, o fenômeno era inédito entre animais multicelulares complexos. As criaturas recém-reveladas são do filo Loricifera, uma classe de pequenos animais que viviam com oxigênio, mas, eventualmente, se adaptaram a um novo ambiente com níveis mais baixos do gás, que foi substituído por sais. E ainda pouco ou nada se sabe sobre a história evolutiva desses animais. Pesquisas estão sendo feitas e poderão nos dar uma nova perspectiva sobre a vida marinha antes dos oceanos terem qualquer oxigênio há cerca de 600 milhões de anos. Isso poderá explicar também como as prováveis formas de vida extraterrestres podem sobreviver nos ambientes mais diversos possíveis. Para fechar essa nossa lista de coisas ainda não explicadas pela ciência, saiba que foi descoberto um ancestral humano misterioso. Ele tá com cara de ser fake. Essa cara desse velhinho tá com feição meio de safadeza, não sei. A origem dos humanos modernos foi bastante pesquisada ao longo dos anos e parecia que tínhamos uma boa noção sobre as nossas raízes. Até que os cientistas encontraram traços de um ancestral humano desconhecido no DNA de uma espécie extinta. Trata-se da Denisova hominins, uma espécie de Essa é minha tia. hominídeo intimamente ligada aos neandertais e batizada em homenagem às cavernas onde seus membros foram achados. A análise dos Denisovans indicou que eles se misturaram com uma espécie misteriosa cerca de 30 mil anos atrás, que deixou no seu DNA uma marca singular, um conjunto estranho de dentes não encontrados em nenhuma outra parte do mundo vivo. Qual dessas coisas inexplicáveis mais chamou sua atenção, hein? E aí?